e muitas vezes nós deixamos de tratar a água do aquário. Então, essa combinação, né, da ozonioterapia, que trata a água do aquário, né, e nós que tratamos o peixe, é uma combinação perfeita para que a gente consiga entregar mais resultados aí para os nossos pacientes, né, resultados mais eficazes e mais duradouros. Então, vamos falar sobre como que nós podemos fazer, né, essas associações aí das nossas técnicas e dos nossos equipamentos, né? Vou falar assim os mais comuns aí que nós utilizamos, né? Como que nós associamos isso com a ozonoterapia para a gente ter os resultados positivos? Porque às vezes vocês vão ver que usando esses equipamentos de uma forma errada, né? Não errada, mas assim, a primeira coisa, né, antes de mais nada, então, que a gente precisa entender, né, é a fisiologia do ozônio, como que o ozônio age, quais os efeitos dele no nosso organismo, e nós precisamos também entender a fisiologia do nosso equipamento, ou a fisiologia da nossa técnica, né? Boa noite, Sandra, o pessoal entrando aqui, doutora Regina. Sejam bem-vindas, viu, gente? Então, primeira coisa, né? Nós precisamos, então, entender dessa fisiologia, tá? Tanto dos nossos equipamentos, quanto das nossas técnicas e do ozônio, para que a gente consiga combinar essas terapias para ter um resultado positivo. Porque muitas vezes, quando a gente não entende dessa fisiologia, a gente quer usar tudo, né? Quer complementar com tudo, e às vezes vocês acabam anulando os resultados ali de ambos os tratamentos que vocês estão fazendo, né? Então, assim, é importante, tá? Ter esse conhecimento para a gente conseguir potencializar os resultados. Então, vou trazer aqui alguns exemplos, né, de como que a gente pode associar. Então, existe, gente, uma combinação que, na minha opinião, ela é perfeita com ozonoterapia, que é o que? A laser terapia. É o laser de baixa intensidade, então, para quem não conhece, tá? Então, quando nós fazemos essa aplicação, né, do laser antes do ozônio, gente, é maravilhoso. Alguém aqui trabalha com laser, tem o laser, conhece o laser de baixa intensidade? Boa noite, gente, o pessoal entrando ainda. Isso aí, vamos lá. Alguém aqui conhece essa terapia, né? Ou já utiliza a laser terapia? Então, na minha opinião, tá? É um casamento maravilhoso. Eu associo muito o laser com o meu tratamento em ozonoterapia, tá? Porque quando a gente faz o laser antes de aplicar o ozônio, o laser ele faz o quê? Ele tem um efeito analgésico e, além de tudo, a doutora Juliana utiliza o laser, né? Maravilhoso, é excelente, isso mesmo. Então, doutora Juliana, maravilhoso você associar o laser com ozonoterapia, tá? Porque o laser ele vai fazer o quê? Uma analgesia ali na região e ele também aumenta a permeabilidade ali tecidual. Então, depois nós vamos lá e fazemos a aplicação de ozônio. Gente, é incrível, favorece muito, é um resultado muito legal, muito incrível. Faz antes, Juliana. Pode fazer depois também, tá? Não tem problema nenhum, mas o efeito dele antes é muito melhor, justamente por ele aumentar ali a permeabilidade tecidual e também de aproveitar e fazer analgesia ali no paciente, né? Tem gente que tem mais sensibilidade a hora que vai fazer a aplicação de ozônio. Então, assim, eu gosto muito de associar antes, né? Alguns casos eu faço depois também. Quando eu tenho tempo, gente, tudo é questão de tempo, tá? Então, assim, eu faço antes, com certeza, aí eu faço aplicação de ozônio, e depois também, se eu tenho um tempinho sobrando, eu faço também, né? Para dar um complemento, tá? Em feridas eu vou falar também, nossa, gente, é inacreditável o resultado para feridas, né? Por quê? Porque o laser, gente,
para quem não conhece, né? Ele atua o quê? Como um antiálgico, ele acelera o processo de cicatrização, ele é anti-inflamatório, vasodilatador, né? E tudo depende da dose também utilizada, porque na laser terapia nós temos a luz infravermelha e a luz vermelha, né? E a luz vermelha para feridas, doutora Juliana, é maravilhoso, gente. Eu falo que laser e ozônio é o casamento perfeito na nossa área, tá? Principalmente para tratamento de feridas. Então, vocês vão ver os resultados, né, de feridas cicatrizando muito rápido com essa associação. A gente usa água ozonizada também nos tratamentos de feridas. É bacana também lavar ali, né, umedecer com a água ozonizada, e você faz a bag, faz o ozônio, faz o laser. Nós temos também produtos muito excelentes hoje, né, para essa questão de feridas, as películas, né? Então, dá para associar muita coisa bacana e nós temos resultados excelentes. E também, aproveitando e falando do laser, né? Nós temos, gente, a terapia LIB. Então, quem compra o laser tem a pulseirinha, né? Que a gente coloca. Você é incrível, Thali. Obrigada, doutora Juliana. Então, assim, tem o laser, a gente coloca a pulseirinha aqui na artéria radial, então nós fazemos, né? E tem também, gente, ó, para quem não conhece, eu vou até mostrar porque eu uso muito, eu acho fantástico. É esse aparelhinho aqui, ó, o Elib, tá? Como que a gente faz? Esse aqui, gente, esse aqui é de uso pessoal meu, tá? Eu tenho na clínica que é com laser, e esse aqui eu comprei porque eu uso demais, eu associo demais com ozônio. Então, a gente coloca ele aqui. Olha como ele é fácil, tá? Ele fica aqui, ó, uma pulseirinha. Aí a gente liga ele, programa. Então, você tá cozinhando, você tá trabalhando. Às vezes eu tô dando aula aqui, né? Fazendo live com vocês, eu tô com o meu Elib, tô dando aula para os meus alunos, eu tô, né, viajando às vezes. É muito bacana, tá? Por quê? O Elib, gente, ele funciona como um antioxidante também. Então, o Elib, diferente do laser, nós sempre vamos fazer depois da aplicação de ozônio, nunca antes. A gente não pode fazer terapias antioxidantes, né? Utilizar antioxidantes antes da aplicação de ozônio, tá? Então, nós vamos sempre utilizar, para quem gosta, quem conhece, quem tiver interesse, né, em utilizar aí a laser terapia e o Elib, a gente usa sempre depois, tá? O Elib depois. Então, por exemplo, nós falamos aqui nas lives, né, dessa semana, que pacientes que têm um estresse oxidativo muito alto, né, nem sempre a ozonoterapia vai ser a primeira opção. Não vai, tá? Nós temos que o quê? Primeiro regular ali o organismo, né, desse paciente. Então, o que que é bacana? O paciente chegou para você, olha a dica que eu vou dar. O paciente chegou para você. Aí ele está com alto estresse oxidativo. Você vai falar assim: bom, então primeiro nós vamos ter que, antes de entrar com a ozonoterapia, vamos fazer um tratamento, vamos entrar com uma suplementação, né? Desintoxicar esse paciente, fazer todo o processo. E aí o que que eu faço? E LIB, tá? Então, nesse mês aí, nesses 30 dias que o meu paciente, que eu estou preparando o organismo dele, com suplementação, né, fazendo uma terapia antioxidante nele, eu também gosto muito de utilizar o ELIB, porque ele é um antioxidante, tá? Então, isso aqui é fantástico. Aí, depois, né, que o seu paciente já está melhor, aí sim você vai entrar com a ozonoterapia nele. Então, eu falo que o laser é o casamento perfeito com a ozonoterapia. Mas tudo bem também para quem não tiver o laser, tá? Eu só tô dando dica aqui para vocês do que realmente funciona, do que realmente eu utilizo na minha clínica, na minha prática clínica. Nós temos estudos, né, falando dessa combinação da laser terapia, congressos médicos aí têm falado bastante também sobre essa combinação, tá? E é engraçado porque eu gosto muito, gente, de testando combinações, né?
Então, eu falo para vocês que antes de fazer no meu paciente, eu testo tudo em mim para ver os resultados e eu gosto de entender essas combinações. E muito antes, né, do pessoal já falar aí nos congressos médicos e tal sobre essa combinação do laser com ozonoterapia, eu já fazia essa combinação, porque eu via muito resultado nos meus pacientes, tá? Então, é algo que para mim não pode faltar. E aí, por exemplo, né? Então, para quem tem os fisioterapeutas aí que utilizam o TNS, né, para fazer tratamentos, a gente sabe que tem bastante gente que utiliza. Enfim, como que você pode associar, né? Então, a gente sabe que o TNS, por exemplo, gente, ele não tem nenhuma outra função que não seja uma analgesia ali momentânea, né? Ele não é anti-inflamatório, ele não é antioxidante, então ele só serve para aliviar a dor ali do paciente. Então a gente sabe que TNS, gente, não é tratamento fisioterápico, né? Nós utilizamos o TNS, na verdade eu nem utilizo, mas a gente utiliza o TNS ali como um complemento, né? Às vezes o paciente ele chega com muita dor, você precisa fazer uma manipulação desse paciente, ou precisa fazer algum protocolo, aí você vai utilizar o TNS, aliviar um pouquinho a dor dele naquele momento, mas a gente sabe que ele não tem outra função, ele não é anti-inflamatório, né? Então, assim, falar que tratar um paciente com TNS é complicado, né? Porque a gente não trata nada, a gente só tenta mascarar ali, aliviar um pouco da dor dele, mas depois a gente sabe que vai voltar, né? Então, para quem utiliza o TNS, vocês podem utilizar o TNS antes de aplicar o ozônio. Por quê? Porque ele vai fazer uma analgesia local. Então, às vezes, é até legal um paciente que ele sente que ele tem uma sensibilidade maior do que os outros, né? Então, vai fazer a aplicação de ozônio, acaba sendo, às vezes, menos dolorido para ele quando você associa, por exemplo, o TNS, tá? Então, tudo bem, você pode utilizar também. Aí, quem utiliza, por exemplo, a corrente russa, né? Os exercícios de fortalecimento, o Pilates, né? Ou qualquer atividade física, é interessante fazer a aplicação do ozônio depois dessas atividades físicas. Então, eu sei que tem muita gente que tem estúdio de Pilates, né? Que quer agregar a ozonoterapia ali com Pilates, com atividade física. Tem gente aqui que é personal, né? Trabalha com isso, utiliza muito corrente russa, pós-cirúrgico, enfim, né? Então, vocês podem utilizar primeiro, então, essas terapias aí de fortalecimento, tá? E depois vamos entrar com o ozônio. Por quê? Porque o ozônio, ele vai entrar depois ali com a função de fazer o reparo muscular, né? Vai oxidar o ácido lático. Então, pacientes que fazem muita academia, para atleta, gente, é excelente, né? Com a ozonoterapia, a gente acaba substituindo aí o baldão de gelo. O pessoal fica lá no baldão de gelo, a gente sabe, né? Existem comprovações aí que é excelente, mas às vezes é um tanto mais complicado, né? A pessoa fica lá passando frio, fica sofrendo. Então a gente pode fazer a ozonoterapia, que é um método muito mais rápido ali também, porque vai oxidar o ácido lático, tá? Aliviando aí também as dores, vai aumentar a oxigenação ali dos tecidos, melhorar a circulação, então vai ter todos esses efeitos aí que a gente conhece da ozonoterapia, tá bom? Então, sempre dê preferência em fazer ozonoterapia depois dessas atividades para você ter esse reparo. E aí, quem trabalha também com terapias manuais, né? Osteopatia, quiropraxia, massoterapia, liberação miofascial, né? Então, o que vocês podem fazer? Então, façam essas técnicas antes da aplicação da ozônio, tá? Ô, gente, ó, gostaria que, ó, quem tá aqui comigo, né, o pessoal que tá assistindo, vocês estão gostando, deixa o like, deixa o coraçãozinho, né, pra gente poder expandir aqui esses vídeos, esses conhecimentos aqui, né, para o maior número de pessoas possíveis. Então, ó, cadê meu coraçãozinho? Cadê meu like aqui no YouTube? Vamos lá, gente. Me ajudem aí, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam também para a gente disseminar todo esse conhecimento. Então, vamos lá. Então, é importante o quê? Tá? Você fazer essas técnicas, então, antes do ozônio. Por quê?
Primeiro, a gente trata a causa lá do paciente, né? A gente sabe que essas manipulações osteopáticas, práticas, né? Elas são excelentes. Então, primeiro, alinhe o paciente, manipule, faça todas as liberações, né? Faça lá a sua liberação miofascial, para quem gosta de trabalhar com isso, né? Faça lá a sua massagem. E aí, depois, você entra com o ozônio. Para quê? Para promover a oxigenação desse tecido, para normalizar o organismo dele, né? Depois que você já mexeu ali no físico dele, né? Já alinhou, já manipulou, depois você vem com o ozônio ali para fazer o reparo. É muito melhor, tá? O resultado é muito melhor quando você faz ozonioterapia depois. E uma outra técnica também, gente, que eu gosto bastante, que eu utilizo também na clínica, né, é o dry needling, o agulhamento a seco. Não sei se todo mundo aqui conhece, né, o dry needling, ou se alguém aqui trabalha com dry needling, que é muito legal, por sinal, também. Então, o que que faz o dry needling, né? Ele é um agulhamento a seco, né? Então, a gente não injeta nada no corpo do paciente, apenas utilizamos as agulhas, né? E provoca o quê? Uma sensibilidade reduzida no paciente, vai ativar ali o mecanismo de controle descendente, né, no cérebro e na medula espinhal. Então, é uma comunicação ali que nós temos de medula com o cérebro, tá? E nós temos as respostas positivas ali do dry needling. E aí, como consequência disso, aumenta o limiar de dor do nosso paciente e amplia a capacidade de movimentação de pacientes afetados por disfunções musculoesqueléticas. Então, eu adoro aplicar o dry needling antes, tá? De fazer o ozônio. Então, primeiro faz o dry needling, gente, principalmente em pontos gatilhos. O resultado é papuf, né? Antigamente, quando eu não tinha essas técnicas, eu perdia muito tempo ali desativando pontos gatilhos, né? Eu fiz vários cursos, eu tenho um curso internacional de pontos gatilhos, então eu sempre trabalhei muito com essa técnica, mas eu demorava muito tempo, eu ficava mais de 1h30, às vezes, em cima do paciente, tentando desativar os pontos, e vocês vão ver que essa associação, né, do dry needling com ozonoterapia, gente, é um resultado papuf, é na hora, tá? Então, você faz o dry needling ali e depois você entra com o ozônio ali para oxigenar aquele tecido, né? Porque é um ponto isquêmico. Então, você melhora a circulação, você entrega oxigênio ali e é fantástico o resultado. E vocês vão perceber que o paciente, ele não fica dolorido, tão dolorido depois que você faz a desativação do ponto gatilho. Porque é normal o paciente ficar dolorido, né? A gente fica ali mexendo e vocês vão ver que com o ozônio, nossa, ele fica super bem e o resultado é incrível. E também, gente, outra coisa falando, aproveitando aqui, dando dicas para vocês de experiência própria, né? A questão do dry needling. Eu tinha uma paciente ela teve AVC, né? Então, é muito bacana, não sei se vocês já aprenderam essa técnica com o dry needling, para a gente quebrar espasticidade, né, de pacientes que têm esse padrãozinho flexor. Então, tem uma técnica maravilhosa que você faz o dry needling aqui no pontinho, né? E você fica estimulando ali por 5 minutos, você quebra a espasticidade. Então, eu fazia muito isso no paciente com AVC, eu conseguia quebrar a espasticidade, tá? Do paciente ali da mãozinha, então eu conseguia trabalhar, fazer as minhas terapias, depois eu entrava com a ozonoterapia, fazia ozonoterapia local, fazia ozonoterapia sistêmica nesse paciente, e tinha uma resposta incrível, gente, como foi rápido o resultado, a melhora dessa paciente, tá? Então, também é uma outra dica aí. O needling também é utilizado para isso, é muito bacana. E aí também quem trabalha com acupuntura, né? Eu vi que ontem tinha bastante gente aqui que trabalha, né, com acupuntura. Então, eu acho maravilhoso também essa associação. Por quê? Porque a acupuntura trabalha os meridianos do nosso corpo, né? Faz o quê? O equilíbrio energético. Então, nesse caso, é bacana você fazer o ozônio primeiro, tá? Então, trabalha ali todo o estrutural do paciente, faz a ozonoterapia e depois você associa a acupuntura
para fazer esse trabalho, essa limpeza energética, né? Esse equilíbrio energético. Então, é um resultado também ali, é uma combinação que dá muito certo, tá? E associação com auriculoterapia, mesma coisa. Você pode fazer também o ozônio, você pode fazer o ozônio antes e depois entrar com auriculoterapia. E a gente faz também muito com laser, né, doutora Juliana? Tem gente que faz mesmo com a sementinha, e tem muitos profissionais aí agora que estão adotando o laser, né? Laser pontura aqui na orelha, muito bacana também esse trabalho, dá muito resultado, gente. Então, tá vendo como a gente consegue casar muito bem todas as técnicas, né, que nós utilizamos na fisioterapia com a ozonoterapia? Então, você pode fazer isso também, tá? Faz o ozônio primeiro, depois você pode entrar aí com as técnicas de auriculoterapia. E aí, então, gente, eu trouxe, então, assim, é um bate-papo rápido, né, com vocês, mas para trazer exemplos mesmo aí da nossa prática clínica, da nossa área. Mas a ideia disso tudo é o quê? Primeira coisa é você saber a fisiologia de tudo isso que você utiliza, né? Para que serve o seu aparelho, tanto na área da estética, quanto em tratamentos para dores, né? Em tratamentos aí de reabilitação, enfim. Então, a gente tem que entender primeiro a fisiologia das nossas técnicas, a fisiologia dos nossos equipamentos, para saber se realmente vai ser legal ou não associar. Nem tudo a gente consegue associar, tá? Por exemplo, na minha prática clínica, eu não vejo resultado nenhum, absolutamente nenhum, fazendo, por exemplo, ozonoterapia com ultrassom, tá? Não utilizo, não funciona na minha prática. Não existem também artigos que comprovam essa combinação, mas assim, quando eu utilizo, eu percebo que eu não tenho efeito nem de um e nem de outro, né? Porque vocês vão ver ali que o ultrassom, ele trabalha muito ali a questão, o efeito piezoelétrico lá que a gente fala, né? Trabalha ali os canais iônicos, o ozônio também, ele modula esses canais iônicos, então eu não vi funcionalidade, né? Eles fazem a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Porém, eu não gosto muito de ficar estimulando esses canais iônicos para não ter desequilíbrio, né? Desses íons extracelulares e intracelulares, porque então, assim, fazendo no paciente, eu vi que não teve resultado. Então, é importante até vocês combinarem essas terapias, entenderem essas fisiologias, né? Para vocês terem realmente o efeito que vocês querem, né? Para vocês potencializarem. Porque vocês vão ver que muitas vezes vocês vão tentar casar uma terapia ali com a outra e não vai funcionar nenhum nem outro, tá? Porque um acaba às vezes anulando o efeito do outro. Então, por exemplo, né? A gente fazer a terapia ILIB antes de ozonoterapia, vocês vão ver que não é legal, porque é uma terapia antioxidante. E a ozonoterapia é uma terapia oxidante. Então, você usa depois, né, que fez, não antes. Porque às vezes você coloca lá a sua dose de ozônio, como você fez uma terapia de antioxidantes nesse paciente, então ele tem muito mais antioxidante ali no organismo dele. Então, às vezes, a concentração ali, a dose que você coloca no seu paciente de ozônio, você precisa colocar mais para ter o efeito que você quer. Por quê? Porque todo esse antioxidante ele vai neutralizar. E aí a gente acaba perdendo o efeito desejado do ozônio. Então é importante vocês conhecerem, né? Por isso que eu quis também fazer essa live hoje aqui com vocês, para vocês terem essa noção de como que vocês podem associar, tá bom? As nossas aí, as terapias, né? Da fisioterapia com ozonoterapia de uma forma benéfica, né? De uma forma aí que potencialize os resultados, tá bom? Então, eu sei que o nosso papo hoje é um pouquinho mais rápido, né? Hoje é sexta-feira, afinal de contas. E vamos lá, então, eu vou responder aqui as perguntinhas de vocês. Vocês gostaram dessas dicas, né? Então, às vezes é bacana, até para quem não conhece essas terapias aí que eu falei, vale a pena também investigar, né? De vocês conhecerem bastante sobre a laser terapia, para quem trabalha com feridas, gente. Já vou falar aqui, quem trabalha com feridas vale muito a pena investir na ozonoterapia, investir também na laser terapia, tá?
que vocês vão ter resultados maravilhosos, resultados incríveis. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui quem tem perguntinhas. Ciane aqui. Doutora, pode fazer em pernas com feridas? Seria o que? Erisipela? Pode sim, tá? Tudo que for ferida, gente, pode fazer sim o ozônio, tá? Só precisa, sim, avaliar, né? Para quem trabalha com feridas, a gente precisa avaliar o estado dessa ferida, se em que estágio que ela está, né? Se tem um processo infeccioso, se não, tá? Existe aí todo um cuidado para trabalhar com feridas. Eu não sou muito expert em feridas, tá? Eu não trabalho com isso. Mas, assim, dentro da ozonoterapia, né, a gente sabe que uma coisa muito bacana, se for, por exemplo, feridas infecciosas, né, já vou dar uma dica aqui para vocês, feridas que estão infectadas, né, que tem ali bactérias, enfim, uma infecção, é bacana sempre associar, fazer a lavagem com a água ozonizada, aí você faz a bag, você faz o laser, e depois você entra com uma película ali que chama nanoskin, tá? Acelera muito, muito, muito esse processo de cicatrização, é muito bacana. Então, tudo que for feridas, né, na pele, vocês podem fazer ozonoterapia com certeza, gente. Hoje até já foi liberado pelo SUS, né? O SUS liberou ozonoterapia no tratamento de feridas, porque tem resultados excelentes, tá bom? Gostaria de perguntar sobre as contraindicações. Bom, a contraindicação absoluta do ozônio, tá? É a deficiência da G6PD. Então, toda vez que a gente vai iniciar um protocolo de ozonoterapia, é fundamental a gente pedir o exame de G6PD para o paciente, tá, Márcia? Porque a gente não pode fazer nesses pacientes. Então, a gente precisa sempre regular primeiro, né? Essa questão para depois entrar com ozônio. Pacientes com anemia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes. Tudo que é descompensado, né? Hipertireoidismo também descompensado. A gente tem que tomar muito cuidado também. Hipertensão, tudo que é descompensado a gente não faz, tá? Os pacientes anêmicos. Então esses pacientes nunca vão poder fazer ozonoterapia? Vão sim. Só que primeiro você precisa o quê? Suplementar, tá? Esse paciente, dependendo do nível que estiver, ele precisa fazer a suplementação com ferro, tá? Aí a gente tem que esperar pelo menos 72 horas para iniciar o ozônio nesses pacientes, para dar tempo do corpo absorver o ferro, tá? Existe todo um processo, existe, claro, como todas as terapias, né, existem as contraindicações, tá? Mas as contraindicações absolutas, assim, são essas. Os pacientes com alto estresse oxidativo, nós temos que tomar cuidado também, nem sempre vai ser a primeira opção, tá? Pacientes com doença de Crohn, com certeza, Márcia, pode sim, tá? Aí, esses pacientes de Crohn, eu tenho inclusive muitos alunos que tratam, meus alunos estão tratando bastante pacientes aí com doença de Crohn, e aí você só tem que tomar cuidado com a concentração e a dose que você utiliza, né? Por ser ali uma doença autoimune, né? Então, precisa também, para ter um resultado melhor, se atentar nas doses e concentrações, tá bom? O que seria essa G6PD? Na verdade, Márcia, a G6PD ela é uma enzima que ela protege, né, os glóbulos vermelhos. Então, pessoas que têm deficiência dessa enzima, imagina, o ozônio ele é uma terapia oxidativa. Então, você acaba piorando muito o quadro desse paciente, tá? O diagnóstico é feito por exame de sangue? Olha, a gente consegue. É sempre importante ter os exames laboratoriais do paciente, tá? Uma coisa que eu falo muito.
a importância dos exames laboratoriais, porque através deles a gente consegue saber, né, exatamente o que tem o nosso paciente, possíveis problemas que esse paciente pode desenvolver também, tá? A gente consegue ver, por exemplo, se o paciente ele tem um estresse oxidativo mais alto, como é que tá esse estresse oxidativo no corpo dele, tá? Mas assim, com a nossa anamnese bem feita, né, com as perguntas lá que a gente faz, a gente consegue já saber pelos sintomas do paciente, né, por tudo que ele vai relatando, se esse paciente ele tem uma resistência insulínica, como é que tá, pela alimentação, por tudo que ele vai falando, a gente consegue ter uma noção. Mas o exame laboratorial, gente, é sempre muito certeiro para a gente, tá? Então, é sempre importante ter esses exames.